partimos agora a conversa com o Joaquim Oliveira. Muito boa tarde, Joaquim. Bem-vindo à bancada desportiva. Boa tarde, Paulo. Boa tarde para todos os ouvintes também da Nova Antena e para vocês, especialmente, que continuam também aí na linha da frente, dar a todos os ouvintes o desporto que, não havendo na prática nos campos e nos pavilhões, mas vocês continuam de facto a fazer o vosso trabalho, isso é muito importante também. Temos sentido que há essa necessidade, Joaquim, de tentar motivar as pessoas nestes tempos tão incertos e desmotivantes, porque viver o desporto com Covid tem sido de facto muito difícil. O Joaquim é diretor de comunicação da Associação de Futebol de Évora. Como é que tem sido esta experiência, Joaquim? Olha, é uma experiência que tu sabes bem, conheces bem também, e ao contrário do que as pessoas possam pensar, estes últimos 12 meses foram essencialmente 12 meses de muita comunicação, de intensa comunicação, porque de facto faltou a atividade esportiva nos campos e nos pavilhões. Se as pessoas ficaram confinadas, se os nossos jovens ficaram afastados da atividade física, intensificou-se ainda mais a comunicação das várias entidades, instituições, neste caso particular na área do desporto e do futebol, do futsal, que é o que a Associação de Futebol de Évora superintende, porque de facto era importante estreitar esta estrada cada vez mais, que distanciava cada vez mais os nossos jovens, os nossos atletas do futebol e do futsal, e também o público em geral das vivências dos seus clubes, do dia-a-dia dos seus clubes, daquelas rotinas que tinham adquirido ao longo de tantos e tantos anos, e que de facto ninguém esperaria que um dia isto pudesse acontecer e sobretudo tão prolongado no tempo. Portanto, quer o trabalho que nós na comunicação da Associação temos feito, quer o vosso trabalho das rádios, tem sido importantíssimo, e eu costumo dizer que se nós antes, e vocês nomeadamente também na comunicação social, tinham uma comunicação planeada e planificada, estes 12 meses em que não houve atividade foi uma comunicação intensificada porque tivemos que inovar, tivemos que criar, tivemos que realmente arranjar formas de estar próximo das pessoas, de fazer com que as pessoas continuassem ligadas ao desporto, nomeadamente os praticantes. E aquilo, e não me canso de dizer e enaltecer, e falando muito concretamente de vocês, da Rádio Nova Antena e da bancada desportiva, que tem sido de facto fantástico, não só no futebol, como também no futsal, mas em todas as atividades do desporto, têm sido fantásticos, porque têm conseguido manter viva a chama do desporto, da atividade esportiva, porque quando esta pandemia passar, e não sabemos quando é que vai acontecer, temos aí outra bem iminente, e essa vamos com certeza ainda poder falar dela mais adiante neste programa, mas é para a qual vamos ter que estar bem preparados, e aí os nossos encarregados de educação e todos nós seremos poucos para enfrentarmos de frente, que é o que poderá vir a ser o abandono da prática desportiva por parte dos nossos jovens. E essa é uma pandemia que nós vamos ter que lutar e precaver e evitar ao máximo. Já iremos também falar sobre essa grande preocupação que todos temos, apesar de termos visto pessoas nas ruas, nos parques, nas ecopistas, nas pistas que há por aí a fazerem desporto como não faziam se calhar há muitos anos. Há essa vertente dos mais jovens que, confinados em casa, deixaram de fazer desporto, de estar nos seus clubes. Foi há um ano, Joaquim, foi há um ano que a nossa vida deu um trambolhão com o Covid-19. Foi precisamente por estes dias que tudo mudou. E neste ano, qual foi o maior desafio com que te deparaste? Isto porque, como tu dizias, tivemos de imaginar, criar conteúdos, criar desafios, motivar as pessoas para fazer alguma coisa, para estarem ocupados. Como é que foi este ano e qual foi o maior desafio com que te deparaste? Olha, Paulo, a comunicação da Associação Futebol de Évora, tal como todos os gabinetes de comunicação das associações, parte de um plano estratégico nacional da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, há um plano estratégico que a Federação tem, por isso é que nós trabalhamos com planos estratégicos anuais e planos de ação trimestrais e com relatórios mensais. Eu, por exemplo, tenho que produzir relatórios mensais para a Federação, porque a Federação perante a UEFA e as associações perante a Federação
têm objetivos. Portanto, tudo isto trabalha com objetivos. E o objetivo é muito claro. O trabalho da Associação de Futebol de Évora é muito mais, e as pessoas pensam que tudo se resume aos campeonatos, de quem ganha a Liga Elite para ir para o Campeonato de Portugal, quem vai à Taça de Portugal, quem sobe da Liga A para a Liga Elite. Vai muito para além disso. O grande objetivo das associações de futebol é criar condições e trazer mais pessoas para a prática do futebol e do futsal. Há um objetivo claro, quer da Federação para com a UEFA, quer das associações distritais e regionais para com a Federação, que é atingir os 3% da população ativa dos respectivos territórios a praticar futebol, futsal e futebol de praia, que são agora as modalidades que estão sob a égide destas entidades. E, portanto, nós trabalhamos, de facto, com estes objetivos. E neste ano em que, de facto, as atividades pararam, houve uma reformulação por parte também da Federação Portuguesa de Futebol, em que nós estamos a trabalhar com planos de ação. E planos de ação, neste momento posso dizer que estamos a trabalhar com planos de ação desde o início do ano, a preparar já a retoma. E penso que as pessoas têm reparado e têm visto que nós temos estado a trabalhar com campanhas, com projetos, onde a grande preocupação é, de facto, começar a criar, não digo criar laços, mas estreitar estes laços novamente, porque há sinais que nos preocupam, que são os sinais de crianças que a paixão não acaba, mas desvanece um pouco porque são 12 meses sem competição. É muito tempo. As crianças começam-se a adaptar a outros tipos de atividades que lhes permita ficar em casa de forma mais cómoda, a jogar nas Playstations, a fazer outro tipo de jogos que podem fazer com outros amigos através dos meios digitais. Ficaram muito tempo também em casa. As próprias aulas que têm também em casa obrigam-se também a ficar um pouco mais cómodos. E, portanto, isto leva-nos de facto a ter que criar aqui novamente laços, a fazer com que as crianças comecem novamente a sentir aquele bichinho da competição. E isto é que é muito importante, porque do futebol, do futsal ou da atividade desportiva, eles gostam. Agora, aquele bichinho da competição passou um ano e eles estão a perdê-lo. E nós temos que criar novamente esse gosto, dar-lhes esse prazer. Eles têm que sentir esse gosto, eles têm que regressar rapidamente aos campos e aos pavilhões, têm que sentir esse prazer de estar a conviver com os seus amigos, de estar a sentir aquele gosto, porque o futebol é muito mais do que marcar o golo, é muito mais do que a finta, é o saber viver em comunidade, é o partilhar, é o comungar de ideias, é o comungar de estratégias, é o partilhar momentos bons e maus com uma série de indivíduos diferentes, características diferentes, que pensam de maneira diferente, de cores diferentes, gordos, magros, altos, baixos, e tudo isto tem a ver com aquilo constante debate e que nós estamos também nesta linha da frente, que é de facto os jovens cada vez mais respeitarem dos direitos humanos, destas questões do racismo, estas questões da xenofobia, estas questões do bullying. É tudo tão importante os desportos coletivos, como outros quaisquer também individuais, naturalmente, mas sobretudo neste caso os desportos coletivos são tão importantes que vai muito para além do futebol, e por isso eu penso que os nossos encarregados de educação vão ter aqui um papel fundamental na retoma às atividades desportivas. Tem que estar atento aos sinais do miúdo não querer, ou miúda não querer, hoje não quero ir ao treino, hoje não quero ir com o Ricardo ou com o José, e eu sempre ao treino. Há que incentivá-los, há que motivá-los, há que ter os principais impulsionadores de os fazer ir para o campo, para o pavilhão, porque são sintomas que podem ser preocupantes e pode dar ao abandono da atividade física, e isso vai refletir-se no futuro ao nível de outras doenças cardiovasculares, doenças de diabetes, doenças de obesidade, e pode criar muitos problemas no futuro, e portanto estamos de facto, tem sido esse o nosso trabalho agora, da planificação da ação que temos, que é a ação quando o futebol voltar, eu vou lá estar. Temos várias ações. No mês de março tivemos, durante o mês de fevereiro, tivemos o Há um Ano, onde recordámos praticamente todos os dias o que se passou há um ano atrás, de atividades esportivas. Iniciámos agora, durante março e abril, uma atividade que tem a ver exatamente com os nossos atletas que estão a enviar-nos vídeos onde enviam uma habilidade, enfim, um exercício, e depois teriam encontrado a dizer, quando o futebol e o futsal voltar, eu vou lá estar. Há prémios, vão ganhar bolas
oficiais de futebol e também de futsal, que vão ser entregues pela mão do próprio Presidente da Associação de Futebol de Évora. Temos previstas outras atividades. Agora vamos ver o que vai resultar da próxima reunião da próxima semana com os nossos clubes séniores masculinos, da Liga Elite e da Liga AF, que vão decidir o futuro das competições desta época. Para ver o que é que ainda podemos fazer em termos da ACTV também, para fazer uma grande campanha de promoção, de sensibilização, para que os nossos jovens possam regressar rapidamente aos campos. E depois estamos a querer, e com este plano de desconfinamento apresentado pelo Governo agora na última quinta-feira, que possamos, a partir de maio, concretamente, poder já ter os nossos jovens a treinar, pelo menos a treinar, e aí posso adiantar que a Associação de Futebol de Évora, porque somos uno, nós trabalhamos muito em conjunto, a direção da Associação, o Gabinete Técnico da Associação, o Gabinete de Comunicação, e a Associação de Futebol de Évora está neste momento preparada para, assim que for dada a luz verde para os nossos jovens poderem regressar aos treinos. A Associação de Futebol de Évora tem neste momento tudo preparado para avançar com iniciativas, com ações que possam já, ainda nesta época, promover a competição entre os nossos jovens. É importante que esta época os nossos jovens possam ainda ter alguma competição, algumas ações para que eles possam ainda tomar o gosto, tomar o contacto com o campo, com o pavilhão, com os jogos, com os golos, os próprios árbitros possam apitar, possam sentir o gosto do apito, possam sentir aquela sensação de poder outra vez regressar àquelas rotinas. Portanto, é um plano, Paulo, que está de facto explanado no tempo e que vai durar até ao final do ano. Um plano feito de resiliência, de planeamento e de forte empenho para que as coisas voltem o mais possível à normalidade que tínhamos há um ano atrás. Joaquim, falaste aí nestes desafios, que são desafios feitos também desta resiliência, da imaginação para motivar as crianças. Falaste nesse desafio Eu Vou Lá Estar. Tem havido vários desafios ao longo deste ano, desde o ano passado, para trazer as crianças para este lado do exercício, da imaginação, do contacto com a bola. Houve alguma pessoa, alguma criança que te surpreendeu em algum destes desafios? Qual é a melhor memória e momento até agora que tiveste destes desafios? Olha, Paulo, naturalmente eu não queria estar a individualizar, mas eu queria antes aqui falar do coletivo. E algo que eu tenho aqui que enaltecer é, de facto, os nossos clubes. A Associação de Futebol de Évora tem, de facto, um conjunto de clubes verdadeiramente fascinante, espetacular. Das reuniões que eu vou tendo com os colegas da comunicação de outras associações, aquilo que se tem visto é que, de facto, as coisas não têm sido tão pacíficas, ou não decorreram tão pacificamente ao longo deste ano como eu tenho visto e tenho acontecido aqui, até em termos solidários entre os nossos clubes. E o que eu tenho visto é que os nossos clubes têm sempre aderido a todas estas campanhas. São os próprios clubes que têm incentivado os seus miúdos, os seus atletas, são eles que têm partilhado nas suas redes. Nós temos estado sempre muito em contacto com eles. Sempre que avançamos com uma destas ações, os clubes são sempre antecipadamente avisados, são informados, e os clubes nas suas redes sociais são eles que partilham e incentivam os seus atletas a participar nestas ações. Vemos claramente que há vídeos que nós recebemos que têm há o apoio dos pais e o apoio dos treinadores, dos seus respectivos treinadores. Portanto, há aqui, de facto, entre aspas, um investimento muito forte também de quem, no fundo, partilha com estas crianças o seu dia-a-dia, ou grande parte do tempo do dia-a-dia destas crianças em tempos normais, e que agora, naturalmente, não está a virar as costas. E eu penso que isso é muito mais valorizar do que o próprio vídeo criado pela criança. Porque eu penso que a criança está sempre, desde que seja desafiada, é uma questão natural, A criança, desde que seja desafiada, ela está pronta para o desafio. Agora, naturalmente, estamos a falar aqui de um ano de inatividade, um ano de inércia da atividade esportiva. E, portanto, aqui é preciso. E atenção, estamos a falar de um ano de inatividade e de inércia da atividade esportiva, de oferta.
porque a criança arranja sempre outras formas. Ela tem, e teve durante estes 12 meses, outras ofertas. Isso é que nos preocupa. Outras ofertas mais sedentárias, outras ofertas que não estimula tanto. E aí, Joaquim, o papel dos pais, dos encarregados de educação da família, tem de ser fundamental para sacar a criança disso. Completamente. Os pais, neste momento, vão ter um papel muito, muito fundamental na retoma. Vão ter que estar atentos aos sinais. Nós compreendemos a vida preenchida que os pais hoje têm. Imagina-se o que aconteceu durante estes 12 meses, com teletrabalho, com aulas online, os pais em casa, e agora vão ter que estar atentos àqueles pormenores da criança que era tão entusiasmada pelo futebol e pelo treino, e que de repente diz ao pai: hoje não me apetece, hoje está frio, então não vais jogar a bola, não vais estar ali para fora a jogar com os teus amigos, hoje não apetece. E estes sinais são preocupantes, então temos que estar atentos. E se calhar não obrigar, mas fazer ver e dar ali um empurrãozinho, dizer: então vai lá brincar com ninguém, e acompanhá-los. O pai ou a mãe vai levar ao treino, o pai vai lá e nestes primeiros tempos estar com eles e fazer com que eles vão. Porque é muito importante, eles rapidamente vão ganhar outra vez aquele gosto, aquele bichinho. Mas é importante porque nós corremos sérios riscos, e é isto que está a preocupar o país e o mundo neste momento. E não há dúvidas nenhumas, portanto, neste momento a gente está preocupada com isto, nós debatemos muito isto mensalmente. É uma grande luta neste momento da UEFA e da Federação Portuguesa de Futebol, porque vamos perder milhares de jovens no desporto, isso é ponto assente. Agora, vamos fazer tudo para que venhamos a perder o mínimo possível. E aqui, porque acho que estamos todos no mesmo barco, os nossos pais, os nossos encarregados de educação, vão ter um papel fundamental, porque é a saúde e o bem-estar das nossas crianças que está em causa no futuro, e eu penso que nós estamos todos no mesmo barco, estamos todos imbuídos deste espírito de solidário, e acreditamos sinceramente, porque os nossos dirigentes, os nossos clubes, também estão muito preparados, e temos já o feedback deles, assim que também houver oportunidade das nossas crianças poderem regressar aos campos e aos pavilhões. Os nossos clubes estão preparados também para lhes abrirem as portas, para que eles possam divertir-se, possam, de uma forma mais informal e de lazer, agora neste período, possam divertir-se, possam praticar, possam competir, que é aquilo que eles não fazem há um ano. Não sei se te recordas, Paulo, as nossas crianças tiveram vários meses, sobretudo em 2020, quando apareceu a pandemia, a fazer treinos individuais, portanto, durante vários meses. Ora, naturalmente, ali durante um certo período de tempo a coisa vai, mas depois nenhuma criança se sente estimulada a andar a jogar sozinho com uma bola, e se não houver aquela condição do pintar, do driblar, de marcar um gol, festejar com a equipa, de ganhar, sentir que se ganha um jogo, naturalmente a criança não se sente estimulada e não se sente capaz de poder, naturalmente, depois querer ir mais treinos e querer esforçar-se mais. E, portanto, estamos em condições de acreditar, queremos acreditar sinceramente, vamos contar com todos para que, assim que houver luz verde do Governo e das autoridades de saúde, para que seja possível o regresso aos treinos dos nossos jovens, que todos possamos dar o nosso melhor para que as nossas crianças voltem a ser felizes, porque lá é que eles são felizes, em prol do seu bem-estar e também da sua saúde. Joaquim, deixaste aqui o teu elogio aos nossos clubes, aos clubes da Associação de Futebol de Évora, que vivem tempos incertos e difíceis desde há um ano a esta parte. Acreditas que, apesar das dificuldades, há futuro e que não vai haver baixas nos nossos clubes? Olha, Paulo, eu quero acreditar que sim. Aquilo que nós temos visto, que nós temos falado, eu digo que estes dirigentes merecem, eu não sei, sinceramente, merecem tudo e mais alguma coisa. Nós temos tido, repara uma coisa, desde que nós passámos desde a primeira vez, e fez na sexta-feira, dia 12, um ano, que a Associação de Futebol de Évora, aqui em Évora, portanto, suspendemos todas as competições, nomeadamente fez um ano relativamente ao futebol de formação, porque pronto, no futebol sénior estamos sempre fazendo jogos, quer ainda da época passada, quer sobretudo desta época. Mas dizer que a Associação de Futebol de Évora teve sempre muito próximo dos clubes. Nós estamos sempre reunindo periodicamente com os clubes. Nunca deixámos os clubes sozinhos,
fomos sempre para além das conversas normais, que iam revendo diariamente, semanalmente, normal, mas havia houve sempre reuniões com todos os clubes, periodicamente. Portanto, nunca deixámos com sozinhos para os ouvir, sobretudo para os informar de tudo o que ia acontecendo, todas as informações que íamos tendo, oficiais e rigorosas, por parte da Associação Portuguesa de Futebol, das entidades de saúde, para sabermos, porque durante este período, como sabes, falava-se muito, dizia-se muito, cada um tinha a sua opinião, depois saíam muitas notícias, só que depois em termos de rigor as coisas não eram bem assim, nomeadamente em termos das notícias mais específicas, ou dos diplomas mais específicos relativamente à atividade esportiva. E então a Associação teve essa preocupação, mas teve este contacto, e ainda agora há 2 semanas, na última reunião que houve, e agora no terça-feira vai haver outra, com os clubes, apesar de já quase um ano passado, apesar de tudo isto, toda esta incerteza, apesar de estarmos todos cansados, apesar dos clubes estarem sem receitas há tanto tempo, apesar de tantos problemas, apesar de tudo, todos os nossos clubes, todos nos diziam, muitos deles a dizer-me que nem se sabe ainda com quantos jogadores poderiam contar para concluir ainda a primeira volta, pelo menos, que era o que tinha ficado acordado na última reunião, para se poder fazer pelo menos metade da competição e terminar-se então aí a competição. Mas que iriam fazer tudo, podíamos contar com eles para fazermos isso, para que a competição pudesse então ter aqueles 50%, para poder ser homologada da Confederação, para que tudo, em termos da Associação de Futebol de Évora, pudesse estar conforme, para que não se prejudicasse ninguém na subida ao Campeonato de Portugal, nem na ida à Taça de Portugal. Portanto, isto é, de facto, de uma elevação, de uma responsabilidade que é qualquer coisa de fantástico, não tenho palavras, sinceramente, para descrever. São pessoas, são homens com H grande, são dirigentes, merecem tudo, têm feito um esforço incrível, enorme. Eu não sei, sinceramente, que mais adjetivos poderia atribuir para justificar aquilo que eles têm feito, que eles têm sido, e continuam, e na terça-feira vão com certeza decidir aquilo que querem para o futuro de todos, porque é assim que eles têm decidido, em prol de todos, apesar de cada um naturalmente dizer a sua realidade, mas eles têm decidido sempre em prol de todos. E isso, em todas as reuniões, em todas as decisões que têm havido das várias paragens e das várias contingências para a continuação das competições, nesta época sobretudo, os clubes têm estado sempre nas decisões e eles têm decidido sempre em prol de todos. E isso é muito importante que se diga, porque de facto são homens com H grande, são dirigentes grandíssimos, são clubes fantásticos, e eu penso que muito nos honra de facto ter estas pessoas à frente destes clubes, e eu penso que eles mereciam, a coisa que eles não mereciam era isto. Eles mereciam muito e muito mais, mas o que é que se há de fazer? Estamos todos metidos de facto aqui numa situação muito complicada, que ninguém esperava, ninguém estava preparado para isto, mas ninguém mesmo, não estamos preparados para isto, e vamos tentar fazer o melhor possível entre todos, mais uma vez, para tentar minimizar ao máximo aquilo que de facto é muito difícil conseguir descrever, porque de facto só quem passou por elas, os nossos presidentes, os nossos dirigentes, sabem bem aquilo que têm passado. Não bastava já uma época normal, estar à frente do clube distrital, imagine-se o que é uma época destas, sem receitas de VAR, sem receitas de bilheteira, enfim. Vamos ver. Não é mesmo nada fácil. Joaquim, em termos de comunicação, como é que houve mudanças em termos de comunicação? Houve também novas iniciativas a surgirem, como a AFTV, com os jogos transmitidos em direto. Como é que foi a relação e a reação dos clubes também a estes novos desafios, esta nova projeção que a Associação de Futebol de Évora trouxe também para o Distrital? Pois, Paulo, assim, a AFTV surgiu em 2016. Foi com a ideia exatamente de promover tanto os clubes, o nosso futebol, porque foi como eu disse há pouco, tudo isto está engrenado num plano estratégico. E o plano estratégico hoje em dia, quer queiramos, quer não, a comunicação é uma base fundamental para qualquer organização, ao nível dos resultados que pretende obter e depois que pretende apresentar.
Isto ao nível, naturalmente, da UEFA e também da Federação Portuguesa de Futebol, que transmitiu e que já o tinha feito com os diretores técnicos nas associações de futebol e passou a partir também de 2018 fazê-lo com os diretores de comunicação. Portanto, ou seja, a Federação o que pretende é que, de facto, é criar aqui esta rede que projete e que leve cada vez mais à possibilidade de ter cada vez mais pessoas a praticar futebol e futsal e futebol de praia. A ACTV era uma unidade bastante a fazer a narração, no fundo tínhamos um produtor, tínhamos em 2016 e 2017 um produtor, tínhamos uma câmara e tínhamos alguém a fazer, no fundo, um relato. Portanto, era uma rádio, fazia o relato para aquela transmissão que estava a ser feita. Quando depois houve um convite para eu assumir o gabinete de comunicação, teve que enviar para a Federação Portuguesa de Futebol, para ser avaliado na Federação Portuguesa de Futebol. Depois de ser aceito na Federação Portuguesa de Futebol, tive que apresentar um plano estratégico, e nesse plano estratégico aliás, o Sr. Presidente da Associação de Futebol de Évora queria que a ACTV fosse uma referência e que tivesse mais força e que fosse, de facto, um meio catalisador de mais audiência, mais pessoas para o futebol. Pronto. E a verdade é que de 2018, na época de 2018, nós, o Gabinete de Comunicação da Associação, começou a funcionar em setembro de 2018. Na época de 2018, 2019 e 2019-2020, a ACTV foi valorizada pela Federação Portuguesa de Futebol com o Prémio de Mérito de Excelência de Comunicação. Portanto, isso diz bem do que foi alcançado. Começamos a transmitir para 4 meios, em simultâneo, para o Facebook da Associação de Futebol de Évora, para o YouTube da Associação de Futebol de Évora, para a página da ACTV e também para o meu canal. Aumentámos significativamente o número de audiências, aliás, é público, porque se forem ao Facebook e também os vídeos que nós temos publicado do meu canal e na página do YouTube e da página do site da ACTV, os números são públicos. Nós tivemos médias na última época antes da pandemia acima dos 10 mil visualizações entre o Facebook e o meu canal. Nós tínhamos, neste momento temos no meu canal, registado que nós temos um contrato com o meu canal, nós temos, e onde recebemos mensalmente estatísticas do próprio MEL, da operadora MEL, nós temos neste momento à volta de 6.500 pessoas registadas no meu canal, portanto, da ACTV. Portanto, isto é qualquer coisa de significativo, e tínhamos uma média por jogo de 400 a 500 televisores sintonizados, portanto, nos jogos da ACTV, isto antes da pandemia. Portanto, enquanto que nos jogos no Facebook da ACTV, nós tínhamos à volta de entre 4.000 e 5.000, depois tínhamos aqueles jogos maiores, aqueles jogos grandes, aqueles jogos mais decisivos, onde chegámos a ter, lembro, por exemplo, na final da Taça Digital, tivemos à volta de 8.000 visualizações dessa final. Portanto, de facto, são números muito importantes para a população que temos e até para o público que temos nos campos de futebol. Mas depois ou seja, a ideia aqui, o grande objetivo é, de facto, promover os clubes, criarmos a antevisão aos jogos nos próprios campos. Portanto, começámos a dar também destaque aos treinadores, achámos que era também importante fazer a antevisão aos jogos pelos treinadores. Começámos a fazer a promoção aos jogos também durante a semana, começámos a promover os clubes, começámos a falar dos clubes. Tivemos essa, na minha opinião, muito importante também, que foi dar esta oportunidade de termos jogos também, porque aqui nós somos só uma equipa, nós temos neste caso 15 equipas no campeonato, temos 3 equipas no outro, são 28 equipas, são 26 jornadas no campeonato, são 20 e tantas jornadas no campeonato, mas a verdade é que nós só somos uma equipe, só podemos fazer um jogo por jornada, só podemos estar num campo. Depois há aqui várias condicionantes,
E a primeira é, nós temos, há que dizer também aqui, a Associação de Futebol de Évora paga a um produtor, neste caso, ou seja, para fazer a produção do jogo. O produtor tem esses materiais, portanto, a Associação também tem, mas grande parte desses materiais são milhares de euros, portanto, que tem investido muito. Nós temos investido muito em software e hardware para... Joaquim, desculpa interromper porque temos mesmo de terminar a nossa conversa, porque ainda tenho um convidado para conversar, mas já percebi perfeitamente que é um caminho que se faz caminhando e em que se está a fazer tudo para projetar os clubes, ajudar os clubes e estar com os clubes e os seus atletas. Joaquim. A gente vai ter terminar só. Com certeza. Onde eu queria chegar. Não é fácil porque nós queremos chegar a todo lado, gostávamos de estar em todos os campos, ir a todo lado, mas não é fácil porque temos que ver que há muitos campos quando chove, não tem condições para a gente ter lá o nosso material, depois temos que ver as classificações, temos que apanhar todos os clubes, mas às vezes não é fácil, não é por má vontade, não é por não conseguirmos ou não querermos, mas às vezes não é fácil. Nós queremos estar em todo lado, mas uma coisa é certa, vamos falar de todos e vamos com certeza estar sempre a promover todos os clubes. Muito obrigado, Joaquim, por ter estado connosco. Joaquim Oliveira, diretor de comunicação da Associação do Futebol de Évora. Ficou bem patente aquilo que tem sido o vosso trabalho, um esforço que também é feito de mérito em colaboração também com os clubes e com a comunicação social, que temos estreitado relações e é de enaltecer a vossa postura, o vosso contacto, a vossa preocupação e, como vocês dizem bem, estamos juntos. Um abraço, Joaquim. Olha, tem sido fantástico o vosso trabalho. Esta parceria com a comunicação social, sem o vosso trabalho, sem o vosso apoio, não seria possível também o trabalho da ACV e não seria possível termos o sucesso que todos temos tido com o grupo que foi criado, com a partilha de resultados, partilha de informação. Só convosco é possível continuar a fazer isto. Um abraço, Joaquim. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Paulo.